E aí, gente, tudo bom? Agora a gente vai aprender um pouco sobre o método fatorialista que ficou da gente entender da nossa apostila do livro Brian sobre filosofia e sociologia. Vamos dar início aqui. É simples, não é difícil de compreender. É mais uma forma de nos ajudar a entender melhor como analisar temas dentro da filosofia, ok? Para isso a gente tem que entender o que é método e o que é fatorialista. Tem esse nome que assusta um pouco, mas quando a gente vê um pouco o conteúdo, a gente vê que não é muito difícil. Na verdade, é bem tranquilo de compreender, ok? Então vamos nessa. Primeiro, para que a gente entenda o que é método fatorialista, a gente tem que entender o que é método. E método, na verdade, não são nada mais do que caminhos para encontrar a verdade, ou, de outra maneira, seriam formas de explicar a realidade. Então, o método é um caminho que eu utilizo para encontrar a verdade ou para atingir um objetivo. Ou seja, método é esse caminho que eu vou traçar até chegar lá. Por exemplo, eu quero ir à casa do Mário. Qual método vou utilizar para ir à casa do Mário? Qual caminho eu vou utilizar para ir à casa do Mário? Eu vou ir a pé, eu vou ir de bicicleta, eu vou ir de moto, de carro. Se eu vou de carro, eu utilizo o caminho mais rápido. Então, assim, o método é mais o caminho que você vai traçar até encontrar o que você deseja. Um exemplo que eu coloquei aqui embaixo foi sobre, que tem no livro de vocês, é sobre a Dona Odete. Ela quer localizar os piolhos no couro cabeludo de Madu. E o método que a Dona Odete utilizou foi o de passar pente fino na cabeça da jovem Madu. Ou seja, o caminho que ela escolheu, ela podia catar, né, com os dedos, ela podia tirar de outra forma, mas ela escolheu, ela podia usar remédio que coloca na cabeça anti-piolho, mas ela escolheu utilizar o pente fino. Ou seja, o método que ela escolheu foi utilizar o pente fino, mas ela podia utilizar o método do utilizar um remédio para o cabelo, ela podia utilizar o método de catar com os dedos. Mas o método, ou seja, o caminho para ela encontrar esses piolhos foi o que? O pente fino. Deu para compreender o que é método daí, né? Depois que a gente compreende o que é método, a gente pode entender o que é o fatorialismo. E o fatorialismo é um método do tipo elucidativo. Tem como objetivo compreender ou atribuir explicação às coisas. O fatorialismo ele quer compreender e atribuir explicação a qualquer tipo de coisa. Que tipo de coisa? Ele acredita que um único fator pode explicar as coisas. Em outras palavras, ele acredita que existe uma maneira de a gente explicar tudo através de um único critério. Por exemplo, vão existir três tipos de fatorialismo: fatorialismo teológico, científico e empírico. No teológico, ele acredita que o uso da fé ou de uma crença como uma forma de explicar as coisas. Então, o teológico, ele vai achar que tu utilizando tua fé ou tua ideia de acreditar em algo, é possível que você consiga explicar as coisas. Olha aí, o teológico, ele vai acreditar que, por exemplo, a fé, ela está muito ligada à tua crença. Se tua crença é do cristianismo, temos a Bíblia aí para provar isso. Então, a Bíblia, ela nos ajuda a entender a criação do mundo. Em Gênesis, fala que Deus criou o mundo. Ou seja, o fator que criou o mundo é Deus. Então, por daí vem o nome fatorialismo. Um fator. O fator que cria o mundo é Deus para a Bíblia. Ou se for a Torá, vai ser o Deus deles também que vai criar o mundo. Se for o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, vai ser Alá que vai ter criado o mundo. Então, no fatorialismo teológico, ele acredita que existe um princípio de tudo que é mitológico. Então, tem a ver com a tua crença e com a tua fé. Temos outro tipo de fatorialismo, que acredita em outro fator. Ele vai atribuir a atribuição da explicação somente científicas sobre a realidade. Então, o fatorialismo científico acredita que o fator que explica a realidade é a ciência. E aí tem a figura do cientista, do fatorialismo científico, que vai tentar entender e explicar a realidade. Então, se você quiser explicar o coronavírus, se for do fatorialismo teológico, você pode falar que Deus explica o coronavírus. Né? Foi porque é algo que Deus quis. Mas se for do fatorialismo científico, aí não. Aí no fatorialismo científico a gente já tem a ideia de que os cientistas e a ciência explicam o coronavírus a partir de testes, a partir de um método mais científico, lembra o método? Um caminho que eles vão utilizar para provar que o coronavírus surgiu de um animal e no homem ele transforma em um vírus que é letal para muitas pessoas e tudo mais. Já o outro tipo de fatorialismo é o fatorialismo empírico, que ele diz respeito ao uso das experiências cotidianas, aquilo que pode ser percebido pelos sentidos para explicar as coisas. Vai buscar comprovações sobre as teses. Então, ele é empírico, ele busca a comprovação.
Tudo que ele quer é buscar comprovação sobre a realidade. Então ele acredita que tu só pode saber de uma coisa se tu viveu aquilo. Então tu só pode saber filosofia se alguém te ensinou filosofia, senão tu não vai saber. Tu só pode saber tocar guitarra se alguém te ensinar a tocar guitarra, se tu tocou numa guitarra. Senão, tu não pode, não tem como saber. Então ele acredita que o fator que te faz conhecer a realidade é a tua experiência, é o que tu vive com essa realidade. A partir disso, a gente é capaz de responder nossa atividade sobre fatorialismo, é um tema simples, como vimos. Então, método é o caminho que tu percorre para atingir a verdade, seja qual for. Então, o método, existe um método do fatorialismo, que é um método que acredita que existe um fator para explicar tudo. Então, o fatorialismo teológico, um fator que explica tudo é Deus, a tua crença, a tua fé. No fatorialismo científico, acredita que são as comprovações científicas que explicam tudo, esse é o fator. E no último fator, que é este fator aqui, empírico, acredita que são as tuas experiências que explicam tudo. Como a gente pode responder essas atividades? Então, a primeira diz assim: segundo o que foi apresentado acima, defina o que seria método. Então, você tem que escrever no seu caderno a resposta dessa pergunta, e para quem tem um livro, escreve no livro a resposta. O que seria método, né? Segunda, como podemos compreender o método fatorialista? Então, aí está perguntando o que é o método fatorialista. A terceira, traça a diferença entre o fatorialismo teológico e o fatorialismo científico. Então, eu quero que você me diga qual é a diferença entre esses dois fatorialismos que eu acabei de falar aqui sobre os tipos de fatorialismo. E a quarta é converse com um adulto, de preferência da sua família aí em casa, que estiver aí perto de você agora, e pergunte a ele como o mesmo acha que a existência do mundo pode ser explicada. Em seguida, anote aqui a resposta dessa pessoa e verifique se essa resposta se encaixa em algum tipo de fatorialismo. Então, eu quero que você me explique se pergunte a essa pessoa como é que ela acha que a existência do mundo pode ser explicada, e você fala assim, parece um fatorialismo teológico, e ela acredita que foi Deus. E aí você coloca aqui na sua resposta, ok? Feito isso, termina dessa videoaula, responde essas 4 questões, tira a foto e envia no e-mail da turma. Estamos aí tudo ok com as atividades de hoje. É isso, galera. Até a próxima.